E aí, pessoal, tudo beleza? Estou gravando uma série de 14 vídeos para prepará-los para o Enem. Bom, esses vídeos vão ser vídeos semanais. Bom, o projeto, a ideia do projeto está lá no site Aqui Tem Química, mas toda semana estarei gravando então um assunto relevante que tem sido mais cobrado ou mais falado para o Enem. Bom, hoje eu vou falar de forças intermoleculares e como elas afetam o nosso cotidiano e como a gente passa por elas. Vamos lá? Bom, então o que são essas forças intermoleculares? Bom, uma vez que a gente estudou lá ligações químicas, a gente viu o seguinte nas ligações químicas. As ligações, elas podiam ser de três tipos, né? As ligações químicas. A gente podia ter as ligações de metal mais ametal, que a gente então tinha a ligação iônica, certo? Então essa ligação iônica é aquela ligação que forma um retículo cristalino, que tem um cátion, tem um ânion, beleza. A gente viu um outro tipo, que era a ligação que tinha com metal mais metal. Famosa ligação metálica. Perfeito. Também formava um retículo cristalino para um mar de elétrons. E a gente tinha a ligação entre o ametal mais ametal. Esse tipo particular formava, então, a ligação covalente. Essa ligação covalente não formava o retículo cristalino como o iônico, nem como o mar de elétrons da ligação metálica, mas formava uma estrutura interessante chamada moléculas. E aí, certamente, vocês perguntam, como essas moléculas interagem entre si? Elas interagem entre si por questões eletrostáticas. Bom, como que é isso? Vamos pensar que a gente tem um átomo A que se ligou com um átomo B. Se o átomo A puxar mais o elétron para o lado dele, então ele cria uma carga, né, um potencial negativo para o lado dele. Consequentemente, a ausência dos elétrons em B vai deixando o B mais positivo. Essa tendência aqui é a famosa fila de eletronegatividade. Ah, sim. Então, se a gente parar para pensar, o átomo A vai ficando cada vez mais negativo, o B positivo. E aí a gente tem, então, uma outra molécula, né, do mesmo modelo. O A aqui está mais negativo, o B positivo. Então, eles começam a ter atração. Ah, certo. Então, atração eletrostática. Sim, atração eletrostática. Oh, legal isso aí. E isso faz com que as moléculas se arranjem, aí vai definir ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, tensão superficial, entre outras coisas. Bom, então quando a gente estuda as moléculas, a gente precisa saber se essas moléculas então vão gerar essas cargas. Essas cargas têm a ver com um negócio chamado polaridade. Ah, sim. E para descobrir essa polaridade, a gente precisa da fila de eletronegatividade. O famoso, fui ontem no clube, briguei, e sair correndo para o hospital. Bom, aqui a gente tem um elemento bem eletronegativo, ele é mais eletronegativo que todos os demais elementos, oxigênio mais que nitrogênio, cloro, bromo e iodo. Cloro, bromo e iodo são próximos, então tem uma diferença muito grande, assim por diante. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a molécula de HCl, eu tenho o cloro que está aqui, o hidrogênio está aqui. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons para o lado dele, cria uma polarização, essa molécula, então a gente chama de polar. Beleza, então temos uma molécula polar. Mas o que isso tem a ver com as forças intermoleculares? Bom, a gente tem três forças intermoleculares. Vamos fazer assim que a gente tem a ligação de hidrogênio. Ah, já ouvi falar da ligação de hidrogênio, tal da ponte de hidrogênio, né? Em alguns livros vocês vão encontrar com pontes de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é quando a gente tem um hidrogênio ligado a FON. Como assim FON? Hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Legal. Outro tipo é o dipolo-dipolo. Ah, tá. Acontece também com molécula polar. Desculpa, não falei, mas ligação de hidrogênio acontece com moléculas polar. Ah, tá. E a gente tem um terceiro tipo, que é o dipolo induzido. Ou seja, a molécula tem que induzir o polo dela, porque não tem carga eletrostática. Então, nesse caso, essa molécula tem que ser apolar. Então, moléculas apolares, ou seja, não formam cargas, vão fazer uma carga por indução. Legal. Vamos fazer uma análise. Por exemplo, a molécula de água. A molécula de água, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele puxa a densidade eletrônica para ele, o hidrogênio fica positivo, formou uma molécula polar.
Como eu tenho aqui um caso do hidrogênio ligado ao oxigênio, nem lembro que era o FON? Ah, sim. Nesse caso aqui eu tenho oxigênio ligado ao hidrogênio, então temos uma ligação de hidrogênio. Uma interação muito forte dentro das ligações forças intermoleculares. Legal. Olha o caso do CO2. Carbono está aqui, o oxigênio está aqui. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então ele puxa a densidade eletrônica para ele. E o carbono fica positivo. Legal. Só que existe um outro oxigênio, no sentido oposto, que também puxa o elétron para o outro lado. E aí, nesse caso, cancela os polos. E se cancela os polos, a gente vai ter uma ligação polar no CO2, mais molécula polar. Então, essa molécula polar, então o resultante, né, dessa molécula aqui vai ser igual a zero, ou seja, não tem diferença de carga. Então, só pode ser o dipolo induzido. Ah, seja, a interação mais fraca que existe. Bom, se a gente pensar que a água e o CO2 têm massa molares próximo, não é tão próximo, mas um tem 18 gramas por mol, 44 gramas por mol, a gente tem então a molécula de água, um ponto de ebulição muito maior do que o próprio CO2. E então o CO2 é gás, temperatura ambiente. Por que isso se dá? Por conta dessas interações. E essas interações fazem com que as moléculas fiquem mais ou menos unidas, né? No caso, a água ser mais unida, entre outras moléculas, do que o próprio CO2. Caso da amônia. A amônia a gente tem nitrogênio que está aqui e o hidrogênio que está aqui. O nitrogênio puxa os elétrons do hidrogênio, forma polo. Nesse caso não cancela o polo, a molécula também é polar. E nesse caso temos o hidrogênio ligado a nitrogênio, também ligação de hidrogênio. Ah, que bacana! Então a gente já começou a perceber que as polaridades da molécula estão associadas às forças intermoleculares. Legal! E a gente pode ter, por exemplo, uma molécula polar, que é o caso da molécula de água, interagindo com a molécula de oxigênio? Sim, é possível. A molécula de água polar, o oxigênio puxa os elétrons do oxigênio e cria uma polarização. Essa polarização nada mais é do que a indução de carga. E aí está formando a indução de carga. Ah, tá, por isso que é o dipolo induzido, sim. E quando a molécula é polar, isso já não precisa, não é necessário, porque a gente já tem as cargas, então os polos ou polos opostos vão se atrair. Beleza. E como é isso na prática? Bom, na prática, se a gente tiver moléculas polarizadas, vão ter esse tipo de atração. E se não tiver, veja só o caso, por exemplo, do iodo com a água. Se a gente colocar uma molécula de iodo, que é o I2, ele é apolar. Então, ele só tem interações de polo induzido. Se a gente colocar a molécula de água, que é polar, ela vai interagir? Vai, mas fracamente, tá? Vai induzir fracamente a uma dissolução. A dissolução do iodo, por exemplo, em água é muito baixinha, mas dissolve bem pouquinho. O que acontece se colocar CCl4, né? O carbono vai se ligar com 4 átomos de cloro, e aí, nesse caso, não forma polo, é apolar. Aí é o famoso semelhante solve semelhante, ou seja, o CCl4 tem as mesmas interações que o iodo. Então, o iodo que está aqui dissolvido vai migrar para o CCl4. E é exatamente o que ocorre. A água vai ficar sozinha, enquanto que o iodo vai se dissolver, então, no CCl4. Ah, que bacana! Então, se a gente pensar assim, a gente tem 4 tipos de interações. Ligações de hidrogênio, acontece com moléculas polares. Moléculas são chamadas dipolo-dipolo, que são moléculas polares. A gente vai ter dipolo com dipolo induzido e dipolo induzido com dipolo induzido. No caso, dipolo com dipolo induzido, são moléculas que têm momentos dipolares por indução, né? Uma molécula polar sendo induzida, né? Com uma molécula apolar, e no caso de dipolo induzido com dipolo induzido, quando as moléculas criam uma polarização de acordo com a sua massa molar, que é gigante, né, grande, né, pensando assim, e sofrendo choques aleatórios uma com a outra. Por exemplo, o caso acontece com a lagartixa, que elas fazem esse tipo de dipolo induzido para elas andarem naquelas sardinhas que tem nas patinhas dela, que conseguem, inclusive, andar de ponta cabeça. Bom, como isso tem caído no Enem? Bom, no Enem 2020, exatamente fala sobre a obtenção de óleos vegetais, né, a partir dos vegetais, e aí ele fala de algumas etapas do processo. Então, primeira etapa, seleção dos grãos. Então, vai pegar lá uma oleaginosa, que gera óleo, né, então seleciona o grão, separa as sujeiras mais grossas, depois faz o descascamento, né, dos grãos. Esse descascamento separa a polpa da casca, depois faz-se uma trituração que rompe o tecido das partes das células,
faz-se um cozimento para aumentar a permeabilidade das membranas celulares, faz-se uma extração, a prensagem, né, para remoção do óleo, né, por prensagem. Depois faz-se uma extração para obtenção do óleo bruto com o hexano. E por final, uma destilação que separa o óleo do solvente. Né? No caso aqui, o solvente é o hexano que foi colocado junto ao óleo. Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade de substância? Bom, seleção de grão tem nada a ver com a polaridade de substância. Né? A gente poderia pensar que esse processo de separação de mistura é chamado catação. Descascamento, exatamente, você deve ter alguma coisa que vai fazer arranhar a estrutura, né? Vai, como posso falar, lixar a estrutura para tirar a polpa da casca. A trituração só vai diminuir o tamanho de partículas, molécula, no caso do óleo, do grãos. O cozimento vai aquecer em água, talvez, isso aí, para ajudar a romper as membranas celulares. A prensagem vai triturar o material, vai prensar o material para sair o óleo, mas o que vai tirar a maior parte possível do óleo vai ser o hexano. O hexano ele é apolar, o óleo geralmente é apolar também, então ele vai ser extraído. Então, o que tem a ver com a polaridade da molécula é o processo de extração. Questão fácil, né? Bem fácil. E você vai falar, mas professor, isso é tão fácil, nem todo mundo acerta, nem todo mundo acerta, o pessoal não presta atenção nos aspectos, não lê com atenção a questão e erra. Então, para você que está sabendo, pode estar muito fácil, tá? E aí, no caso, a destilação não tem a ver com a polaridade, sim com temperatura de ebulições diferentes entre as moléculas. Bom, mas caiu mais questões no Enem a respeito desse assunto? Claro, vamos lá. A fluidez da membrana celular é uma característica pela capacidade de movimento das moléculas componentes da estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana, né, na constituição dela. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre o fosfolipídio, menor será a fluidez da membrana. O que está sendo dito? Que a gente tem, então, uma cabeça polar do fosfolipídio, que vai ter o grupamento fosfórico aqui, né? E a gente tem uma cadeia aqui com as caudas, né? Com hidrocarbonetos, que pode ou não ter insaturação, né? Se tiver insaturação, faz uma perninha aqui, que tem a questão lá de ser cis e trans e tal, mas a gente não vai entrar nesse caso. Bom, então tem aqui as possibilidades. Ela pode ser do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, do tipo 5. E ele quer saber qual das bicamadas, né, apresenta maior fluidez. Bom, o primeiro passo é entender o seguinte: se a parte é polar, ela vai interagir com outra parte polar. Então, se a gente colocar as duas membranas, elas iam interagir assim, ou elas vão interagir assim, né? Ou por que isso aqui? Polar com polar ou apolar com apolar. No nosso caso, a bicamada, a gente geralmente tem água, sangue, então elas vão estar exatamente nesse modelo aqui, ó, no último modelo. Ou seja, o polar para fora e polar para dentro, e no meio das camadas vai ser a polar. Ele falou no texto que ela quer saber que tem maior fluidez. A maior fluidez quer dizer que as membranas elas não podem ter a mesma característica. Então, no caso, a 1, ela vai ter a menor fluidez de todos, porque aqui eles vão se interagir muito bem. Mesma coisa no 4. O que acontece? Quando tem essa insaturação, é como se essa perninha não se acoplasse bem, ou seja, não estivesse tão bem disponível para interagir uma com a outra. Então, no caso, a 5 tem uma interação menor, a 3 também, mas a menor de todas vai ser a 2. Porque elas não estão bem sobrepostas. Então, a interação, mesmo sendo apolar, né, no caso, vai ser menor. Então, se vai ser menor, então vai ter maior fluidez, ou seja, não vai estar mais rígido. Essa questão é simples, hein? Bom, cantou a bola aqui, essa questão era A, B, C, D e E, então no caso aqui seria B. Essas questões estão lá no site, aqui tem química, você pode depois ver, tentar resolver essas questões por lá, beleza? Bom, uma última questão aí para resolver, caiu no Enem 2018. Tensoativos. Tensoativos são aqueles famosos surfactantes que a gente chama de detergentes, né? Sabão em pó, sabão líquido, assim por diante. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. É o caso exatamente que a gente acabou de falar agora, né? Aquela membrana lá. A gente vai ter uma parte aqui apolar
e uma parte polar, né? Então, no caso do detergente, ele tem isso aqui, consegue dissolver tanto na gordura quanto na água. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do seu melhor desempenho em relação ao sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, entre eles a resistência à degradação biológica, por causa de diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Então, beleza. As ramificações da cadeia dificultam a sua degradação, levando à persistência do meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a forma estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Bom, assim, ele está falando que o texto trabalhou com tensoativos aniônicos, né? No caso, aniônicos quer dizer que a parte orgânica da estrutura tem que ter carga negativa. Então, vamos lá ver. Essa aqui não tem carga, então essa aqui é neutro, então está fora. Beleza. Esse cara tem carga positiva, então é catiônico, está fora. Esse cara tem carga positiva, catiônico, está fora. Esse cara tem carga negativa, então é um aniônico, isso aqui é aniônico. Apesar de ter o contraíon positivo, a estrutura tem a carga negativa, então é um aniônico. Legal. Bom, o que é um carbono terciário? Um carbono que faz 3 ligações com outros carbonos, que é esse caso aqui, ó. Esse carbono faz ligação com 3 carbonos, então esse aqui é um carbono terciário. Esse carbono também é um carbono terciário. Esse carbono aqui também é um carbono terciário. E esse carbono, por sua vez, também terciário. Então aqui eu tenho cheio de ramificações. Esse aqui eu tenho uma cadeia linear. Ah, sim. Nesse caso, ele é mais biodegradável, o C, do que o B. Então, o que ele está se referindo no texto é o B. Aqui está aí a fórmula de um poderoso detergente, ou seja, tinha uma capacidade de detergência muito grande, ou seja, limpava com grande eficiência, mas fazia mal ao meio ambiente. Hoje a gente usa o famoso dodecil lauril sulfonato de sódio, né, que é uma cadeia linear, né, tem uma estrutura neoaromática ali, mas ele é mais biodegradável do que esse primeiro aqui, que era bem ramificado. Bom, então no exercício estava falando sobre essa parte. Essa parte aqui é uma parte bem grande apolar, como característica de todos os demais aqui, e uma parte aqui polar. E aí a parte polar vai fazer ligação de hidrogênio com a molécula de água, e essa parte apolar vai fazer interações de polo induzido, ou simplesmente de polo, com estruturas aí mais apolares. Então todos aqui detergentes têm essa característica. Espero que essa aula curta tenha te ajudado a ter uma visão sobre as forças intermoleculares. Entre no site, aqui tem química, veja outras questões lá e posteriormente colocarei também outras questões de outros vestibulares para caso tenha interesse. Se tiver dúvida, escreva no post do vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo que ajuda bastante o canal a ser mais divulgado para mais pessoas. Obrigado, até mais e bons estudos. Tchau, tchau.